Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo. Eu sou o Marcos Rodrigues e este é um espaço dedicado a preparar o caminho para aquele que vem. Assim como João Batista, nosso desejo aqui não é brilhar, mas apontar a luz. Queremos ouvir a voz do noivo e nos alegrarmos com sua presença e levar a mensagem de salvação de Jesus Cristo ao mundo. No episódio de hoje, vamos conversar sobre salvação com o nosso convidado, pastor João Clara, de Belo Horizonte. Fique conosco, porque o noivo está chegando. Antes de chamar o nosso convidado, gostaria de pedir um favor de vocês. Curta, comente, compartilhe e ajude-nos a espalhar essa mensagem de amor, de esperança, preparando a noiva para o encontro com o seu noivo. No decorrer do podcast, você pode nos enviar perguntas por meio do chat, das plataformas do Facebook, Instagram e YouTube. Venha conosco, sem mais delongas, pastor João Clara, graça e paz sobre a sua vida. Se apresente para nós. Pastor João Clara da Costa, aqui de Belo Horizonte, aqui no centro mesmo da capital. E um prazer, tenho formação teológica no nosso bom seminário, Seminário Teológico Batista Mineiro, e já com a vivência muito boa, graças a Deus, e pela misericórdia de Deus, nós já conseguimos desenvolver cerca de 45 anos de pastorado. Produzindo a mensagem, aquela que está realmente na palavra, e distribuindo com os mineiros e muitas outras pessoas de outros estados, e até mesmo aí da América, quando estive aí, alguns anos atrás, levando a palavra de Deus. Ok. Pastor João, vamos começar as nossas perguntas. Nós temos aqui algumas. Queremos perguntar para o senhor, pedir para o senhor possa falar um pouquinho sobre a experiência pessoal do senhor, de como foi o momento em que a mensagem de Jesus deixou de ser apenas uma história e se tornou uma realidade na sua salvação, na sua vida, na salvação da sua vida. Pois sim. Foi um momento muito bom, porque tive o privilégio de ser acompanhado pelo meu velho pai, pessoa muito inteligente, e que trouxe para a nossa casa o Evangelho. De repente, com o auxílio dele, comecei a ler a palavra, principalmente lendo João, o Evangelho de João, e ali eu me deparei com as verdades e, com o auxílio de papai, eu comecei a penetrar exatamente naquilo que o Senhor Jesus proclamava ali através de João, o discípulo amado dele. E interessante, com pouca idade, com 12, 13 anos, eu já sentia, na verdade, que eu era realmente uma pessoa pecadora, que papai me disse nessa linguagem de que eu precisaria ter uma reforma no meu coração. E dizia ele, essa reforma só é possível com Jesus. E eu entendi realmente. Aí deixei de ser um religioso, porque já era um religioso por tradição, apesar de novo, e comecei a sentir aquela pulsação do Espírito Santo me falando com muita clareza, com muita objetividade, a mensagem central de Jesus. Tudo isso foi interessante porque foi João, o evangelista, o amigo de Jesus, o discípulo de Jesus, que me trouxe estas porções tão maravilhosas que me considerei realmente aí do outro lado, ou seja, com a experiência palpável, por ter realmente compreendido que Jesus era o meu Senhor, que eu precisava exatamente da presença dele, da atuação dele
para que eu pudesse ter a vida conforme diz Jesus lá no Evangelho de João, que é aquele que cresce e eu criei, e a vida foi transformada objetivamente. Isso eu já estou na prática. Deixei a teoria, passei exatamente para a prática. Pastor João, muitas pessoas precisam se consertar antes de vir a Cristo. Como foi o seu processo de entender que Ele nos recebe e como nós estamos? Ô, meu irmão Marcos, é interessante, porque logo após esta convicção que eu adquiri mediante a atuação do Espírito Santo, eu já prossegui lendo e relendo os evangelhos, e eu cheguei exatamente ao evangelho de Mateus. E Mateus me chamou muito a atenção quando nosso Senhor Jesus ele faz uma proclamação áurea. E ele diz com todas as letras, e eu entendi isso plenamente, e aquele que vem ao Senhor Jesus, ele diz lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ali foi o caminho que me mostrou exatamente que há a possibilidade do homem ele se adequar e seguir plenamente esse conselho, eu diria o conselho por excelência de Jesus, e ter realmente um propósito firme de seguir o Senhor Jesus. Então, Pastor João, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual foi a maior mentira sobre Deus que você acreditava antes de ser alcançado por Deus? Marcos é interessante porque, como ainda iniciante no Evangelho e aprendendo, porque sempre estava tentando aprender um pouco mais, mas havia muitas imagens, muitas ideias que perduravam dentro do meu lar, porque o lar não era totalmente ainda servo de Deus, não tínhamos ainda uma igreja específica, e logo surgem aquelas coisas que encantam a pessoa de uma criança e até mesmo dos adultos. E o que me encantou realmente, que me trouxe alguma, não vou dizer confusão, né, mas algumas expectativas e logo questionamentos a respeito do Papai Noel, porque Papai Noel se apresenta ali onde você pode tocá-lo. No caso de Deus, eu tive dificuldade porque eu teria que exercer a fé. E para exercer a fé, eu tive que ter o auxílio do meu velho pai para que me dissesse que a fé é um instrumento, é um conteúdo em que você acredita sem ver. Mas aquilo do Papai Noel me chamou muita atenção e me vislumbrou um pouco, porque eu dizia, pai, eu estou tocando Papai Noel e a mensagem do Papai Noel de que ele é aquele pai bom que traz os presentes, etc. Eu diria que aí me trouxe um pouco de questionamentos, mas logo, pela misericórdia de Deus, eu continuei, porque o segredo que hoje eu diria que foi muito pontual na minha vida foi ter a certeza absoluta de que aquele livro, a palavra de Deus, a Bíblia, era o centro de toda a minha vida. Quer dizer, se eu me baseasse exatamente naquilo que foi ensinado pelo meu pai e era verdade realmente, então foi uma coisa excelente na minha vida, sabe? E essas dúvidas, essas penumbras que surgem para qualquer um de nós que está iniciando, é de que nós como gente, a gente gosta muito de pegar. Então, quando nós não pegamos, e é no caso de estar ao lado de Jesus ou seguir a Jesus, fica um pouco confuso. Se você não tiver uma pessoa que possa orientar, então você se perde ali e é perigoso realmente. Não é perder a fé, mas ficar perdendo o seu tempo. Perde o tempo, porque o tempo vai passando e você não se fundamenta na palavra de Deus.
E logo Deus me abençoou com a ajuda do meu pai e outros irmãos que já estavam chegando para a nossa comunidade. Foi bem mais prático, mas senti um impasse. Mas a palavra foi realmente a baliza. A palavra de Deus foi para mim o norte, foi a bússola. E Deus me abençoou tanto e abençoará tantos quantos desejam fazer a sua. Provar realmente que você está no caminho errado e gostaria de ter um caminho certo. E era esse o meu lema. Eu estava cá, mas eu queria estar firmemente apegado à palavra. E a palavra me deu, por excelência, essa concretude, né? Fiquei concretizado em cima da verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, Pastor João, João Batista se dizia amigo do noivo, que se alegra ao ouvir a sua voz. Como podemos cativar essa alegria pela salvação em um mundo tão cheio de distorções? Eu Sim, queria entrar mais profundamente nesse tema de sobre salvação, né? Que é um tema que nos chama muito bem a atenção, que é um tema que é muito difundido nas igrejas, mas pouco explicado. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre isso, ser sobre o amigo do noivo e trabalhar com a salvação dentro do nosso tema. pois sim. É amigo do noivo, porque na verdade João Batista era primo de Jesus. Então, eles estavam na mesma escola, ou seja, quase que no mesmo lar, porque as famílias naquela época eram bem unidas. E eles trabalhavam aquilo que eles tinham nas mãos, que eram os profetas. Então, João Batista já foi, a partir daquele momento, um instrumento que Deus utilizou para que ele abrisse a janela que estava fechada. Havia uma janela fechada. Havia uma porta fechada para os habitantes de Jerusalém e daquelas redondezas. Ninguém sabia nada. Então, João veio como que abrir aquela fechadura que estava trancada de fato, para que as pessoas pudessem olhar, observar que estava chegando uma nova experiência, uma nova vida, que João não tinha condições de dar essa nova vida. Ele apenas disse que estava abrindo o caminho para aquele que viria, que era Jesus. Com a mensagem dele, nas entrelinhas da mensagem de João, estava ali aberta a possibilidade de se pensar. E na época eles já pensavam, eles já tinham noções, apesar de que João estava mais afastado, mas ele tinha o privilégio de ter ouvido bons oradores da época, apesar de não fossem cristãos, mas já havia especulação, já havia uma linguagem filosófica que corria até mesmo no deserto. Não é porque João morasse no mato, não é isso. Ele morava no deserto porque a coisa era desértica, mas era gente que estava ali. E João, ele abre, ele é aquela pessoa, ele é o noivo de fato. O noivo que vai abrindo todas aquelas cancelas, aquelas portas, para que pudesse, de fato, o Senhor Jesus tomar a direção daquilo que é tão precioso que estamos tentando apresentar para os senhores nesta noite. A salvação na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Ok. Ah, eu queria uma outra pergunta, assim, muito interessante, que também tem chamado a atenção também das pessoas, é o seguinte: o que significa na prática a gente diminuir as nossas vidas para que Jesus cresça em nós? Porque é um contexto assim da caminhada assim que as pessoas ficam, como é que eu vou diminuir para isso acontecer, para que Deus possa crescer? Como é que eu posso abrir mão de mim mesmo e deixar com que Deus cresça e fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma que aquilo que Deus quer em nossas vidas? Ô, Marcos, a sua pergunta é excelente, sabe? Porque João, ele traça um perfil de uma profunda sabedoria. É claro que Deus estava em João, o Espírito Santo estava atuando, e ele faz uma declaração muito especial, muito forte.
Está lá, por exemplo, no Evangelho de João 3,30. João declara com todas as letras, e ele diz exatamente assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, nessa página aí, dessa palavra de João, está escondida aí uma coisa que os homens, na sua maioria, hoje perdemos, que é a humildade. E João, ele foi traçado, ele foi preparado pelo Espírito Santo de Deus para que houvesse nele a humildade. Porque, na verdade, João ele dispunha de uma patente muito forte. Ele foi elogiado pelo próprio primo, que era Jesus. Quer dizer, Jesus elogiou a João, quer dizer, dos nascidos de mulher, nenhum igual a João. E ele, com isto, ele predispõe para toda a classe que estava naquela época ouvindo a João, anunciando a chegada do noivo, ele diz: olha, é necessário que haja humildade da nossa parte para considerar aquele que pode. E aquele que pode, segundo, se nós pudéssemos parafrasear, aquele que pode está vindo ali, é Jesus de Nazaré. É ele que tem a chave, é ele que tem a palavra, ele que tem o conteúdo máximo, ele que fala, ele que produz, que gera a vida, ele que tem a mensagem maior do que as mensagens que eu estou trazendo. Por isso, e ele repetiu, né? É necessário que ele cresça. Eu acho, dizia João, ele tem que crescer e eu tenho que regredir. A partir desse momento que o indivíduo, que a pessoa se sente humilde e tem este dom da humildade, ele consegue adquirir muitas coisas boas para a sua vida em Cristo Jesus. João fez isso. Então, ele abre a porta dizendo que há necessidade desse conteúdo, desse ingrediente, desse dispositivo que ele chama de paciência. Então, é por aí que João chega com todas as letras e difunde ali de uma vez por todas de que essa humildade, esse postulado em que ele diz: olha, tem que decrescer, porque ele é maior, e ele tinha prova disso. Então, a necessidade, eu diria, que todos os homens, se for possível, pare um pouco e experimente ver a possibilidade de você ter paciência para adquirir as coisas melhores para a sua vida espiritual. E também material, é claro. Pastor João, agora tem uma pergunta aqui, que essa aqui é cavernosa. É o Ah, seguinte: como o senhor explicaria a salvação para alguém que se sente tão bom, mas tão bom, suficiente, que acha que não precisa de um salvador? aí é complicado, sabe, meu irmão? Porque Jesus ele atuou sempre nas pessoas humildes, as pessoas que não tinham. Aquela pessoa que diz que tem, e ele se deparou com muitas dessas, por exemplo, com Nicodemos. Nicodemos era como se falaria hoje, um senador da República. E ele era um acadêmico, ele tinha as letras na sua cabeça, ele era uma figura impoluta. Então, se realmente a pessoa não se sentir capaz de dizer que nessas alturas do campeonato, aqui como gente, se ele não se rebaixar e dizer que ele é capaz de alcançar a salvação mediante os seus méritos, a sua grandeza, a sua popularidade, o seu saber, então não dá para o comportamento de Jesus, porque Jesus veio para aquele que vai ouvir, aquele que sabe que não tem, aquele que já tem, e nós vemos exemplos, muitos exemplos de Jesus fazendo desafio àqueles que realmente estavam no auge, não queriam. Mas Jesus vai para uma classe que ele sentiu que era uma classe carente, que precisava. Os outros se diziam tais, se diziam donos do ouro e da prata. Então, para esse Jesus, não é que ele despreza essas pessoas. Não, Jesus nunca desprezou. Ele falou exatamente o que devia falar, inclusive para as autoridades que estavam no poder, como Pilatos, por exemplo. Ele distribui um dos melhores argumentos para responder à pergunta de Pilatos. Pilatos perguntou o que é a verdade, quer dizer, Pilatos estava no auge. Então, mas Jesus resolveu, por causa da alteza dele, Jesus
parecia estar calado e não deu resposta. A resposta veio exatamente do grandão, que era Pilatos. Ele se vira para as pessoas e ele confessa a resposta que daria, que Jesus queria, e que ele queria também saber. Ele diz para a turba, para as pessoas: olha, eu não achei crime nenhum nesse homem. Então, ele se sentiu lá em cima de Jesus, ao invés de debater com ele, Jesus parece se humilhar, guardar silêncio, para que aqueles que se dizem tais e que querem adquirir a salvação por causa dos seus postulados intelectuais, aí complica. Jesus achou que não era por aí. Jesus, na mensagem dele, é muito importante. Ele guarda silêncio e espera que aquele que diz: não, eu comando, eu dirijo, eu sou isto, eu sou aquilo outro, que ele pudesse, através mesmo das suas atitudes, verificar que aquele que era a verdade, que era Jesus, respondeu algo que impressionou profundamente Pilatos, que estava na altura querendo adquirir algum posto. Estamos exemplificando aqui o caso de Pilatos, mas muitos há que realmente eles subiram o tom e Jesus, ou os apóstolos mesmo, os apóstolos, Pedro, Paulo e tantos outros, eles se rebaixaram para que pudesse dizer aquele que tinha a letra, aquele que tinha a filosofia, pudesse verificar que era necessário um rebaixamento. E com o silêncio, muitas vezes, e muitas vezes mesmo, Jesus lucrou e também os seus discípulos, principalmente Paulo apóstolo. Estava pegando o Instagram. Aí caiu do Instagram. A Bíblia diz que a salvação é de graça, mas custou tudo para Jesus. Com essa circunstância, muda a forma como vivemos hoje. Como é que a gente pode viver com essa consciência, de forma que muda tudo, de forma que nós podemos viver hoje com a graça de Jesus, com a salvação de graça, com tudo isso dado de graça por Jesus? Pois sim, Jesus, como é o Filho de Deus, e que tinha nas mãos, veja bem, ele tinha nas mãos um propósito. Esse propósito que Jesus tinha foi adquirido antes dos tempos. Ou seja, na eternidade, ele já sabia que o homem, pelo fato de cair, ele já sabia que o homem iria cair. E caindo, este homem se perderia. Então, ele entrou com recursos já dentro desse planejamento. Ele sabia que o homem, com essa mancha do pecado, ele procuraria naturalmente conseguir algo especial como a salvação através de seus esforços. E não batia com o planejamento, com a mente, com a estrutura que Deus montou antes de tudo, de que era necessário haver um Salvador que pudesse pagar essa conta. E essa conta, que era muito alta, ele fez isto de tal sorte que ele distribuiu voluntariamente a pessoa do seu filho, ou seja, Deus deu o seu filho, ele se encarna e ele se torna homem para que essa salvação se torne gratuita. Tão somente agora o homem tem o privilégio de aceitar ou não aceitar essa mensagem, mas ela é de graça. Quer dizer, o homem não tem mais aquele dever, vamos supor, de cumprir uma lei. A lei, inclusive lá de Moisés, não levava o homem à salvação, mas ela apontava a gravidade do pecado. E com isto, sobressaiu a graça, que era o plano de Jesus. Doar porque o homem era incapaz, qualquer homem, ele é incapaz de adquirir esta salvação, que é uma dádiva de Deus, a não ser pela graça. O homem pode construir torres, o homem pode construir o que for, ele pode se elevar e pode distribuir o seu corpo para ser martirizado. No sentido de querer a salvação, ele nunca vai conseguir. Porque o plano não foi esse. O plano foi a gratuidade, mediante, veja bem, mediante o sacrifício vicário de Jesus. Então, Jesus se dispõe
Ele vai, ele exerce, ele pratica e mostra a tudo e a todos que, mediante aquele sacrifício, ele paga uma dívida que nós não pagaríamos jamais. Então, ele notou, antes de tudo, que o homem era incapaz de oferecer uma esmola, de oferecer um pão para alguém que está com fome, de oferecer uma casa para alguém que está sem casa, e juntar todas essas dádivas que ele fez. Claro, fez com boa vontade. O homem deu um pão, o homem deu um prato de comida para alguém, o homem ofereceu uma casa para que a pessoa pudesse morar nela. Quer dizer, tudo isso é bonito, isso é bom. Aí fala muito o apóstolo Tiago, por exemplo, que era irmão de Jesus, ele vai trabalhar essas obras. Mas estas obras, elas vêm, elas chegam ao coração do homem mediante a graça que ele tem em Jesus. A partir do momento que ele tem esta graça, que ele consegue conhecer isso de fato, então ele produz as obras. Mas foi mediante e é e será sempre a salvação do homem, seja qualquer que for, mediante a graça de Jesus. É a graça que comanda. Ou seja, a graça é amar sem ser amado. Foi o que Jesus fez. Quer dizer, ele adiantou o expediente, ele favoreceu ao homem de todas as épocas. Ele favoreceu, ele deu um passo à frente. Ele foi além do que nós podíamos imaginar. Ele amou sem ser amado. Me amou a mim sem que eu o conhecesse. Olha que coisa linda. E não pediu qualquer, qualquer negócio, qualquer dádiva em consequência dessa graça, não. Ele doou para todos os homens. Então, hoje, pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não temos outro conteúdo, nós não temos outra história, nós não temos outro documento, nós não temos outros papéis que possam se igualar às Sagradas Escrituras, não. E nelas estão inseridas este pivô, este plano, esta base de que esta salvação só é conseguida, só é adquirida mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem mais uma pergunta. Existe uma diferença entre aceitar Jesus e render-se a Jesus? Como você vê essa distinção na vida de um verdadeiro discípulo? São duas cadeias que se juntam, são irmãs gêmeas, não é? Porque à medida que eu aceito, que compartilho, que me rendo, as duas coisas andam juntas. Né? A partir do momento que eu digo, eu aceito o Senhor Jesus, quer dizer, eu tomo, Senhor, a sua promessa para mim, por causa da gratuidade, da beleza, do sentimento, da santidade, dessa coisa tão bonita que Deus tem, então eu aceito. E imediatamente, se eu aceitei de fato e de verdade, eu vou me render, ou seja, eu vou adorá-lo, eu vou prestar a minha vida em sacrifício dele. Quer dizer, fazer aquilo que o Senhor me permite fazer, adorá-lo, fazê-lo conhecido, demonstrar através do seu testemunho, eu estou me rendendo diante dele, através do meu testemunho, que eu o aceitei e que eu me rendo diante dele. Eu permito como João Batista. Eu digo como João Batista, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Quer dizer, João tinha todo um cabedal de poder. Era um homem que falou, João Batista falou, depois de 400 anos de silêncio que a Palestina, que os judeus tinham, não havia profetas. E Deus levantou esse homem para que ele pudesse aceitar o desafio de Deus, de Jesus, e se render simultaneamente a ele. Então, o que ele faz? Ele toma a dianteira de tudo. Ele aceitou e ele se rende quando diz, olha, é necessário que ele cresça. Agora, e mais ainda, nessa rendição dele, ele diz, olha, sou tão pequeno, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés deste homem, que era o Messias, que era Jesus, era o primo dele. Então, ele aceitou
e logo em seguida, imediatamente, ele já coloca em prática. Então, o cristão, a pessoa que é iluminada pelo Espírito Santo, aceitou o Senhor Jesus, ele já deve correr e se render diante do Senhor. Não se envergonhar, ele não pode se envergonhar. Ele tem que ser autêntico, ele tem que ser um homem valente nesse sentido, de não perder esse tempo, mas prestar ao Senhor aquilo, ou como aquilo que João prestou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Foi assim que João se aceita e se rende diante do Senhor Jesus. E há a possibilidade disso. É necessário fazer isso. Pastor João, ah, com a certeza da salvação, nos ajuda a enfrentar. Olha, desculpa. Como a certeza da salvação nos ajuda a enfrentar o medo do futuro e da morte. Porque assim é complicado às vezes a gente falar que a gente aceita a morte, mas como é que isso vai nos ajudar a vencer esse medo, especialmente em tempos em que vivemos agora, nesse tempo que nós vivemos, nessa época que vivemos, essa época de incerteza. Hoje não temos certeza de nada hoje. Hoje você pode estar trabalhando, amanhã não. O seu país pode estar em paz, amanhã um outro pode invadir e virar uma confusão. Como que a gente pode ter certeza da salvação e enfrentar isso com graça, o futuro nosso aí, sem ter medo sem ter medo do futuro, sem ter medo da morte? Pois sim, olhe, a coisa é muito simples de ser verificada, sabe, irmão Marcos? A partir do momento que o cidadão e a cidadã aceita este prêmio de Jesus, ele está revestido de algo muito especial, quando Jesus declara que nós que aceitamos somos considerados filhos. E o filho tem regalia. E mais ainda, ele expõe no Evangelho de João, e a gente recomenda, se for possível, o amigo possa, na verdade, ler com mais assiduidade, com mais atenção e com muita paciência o Evangelho de João. Por que eu digo isso? Porque João, ele vai dizer que a salvação é básica. A salvação é o pilar. A salvação é o alicerce. A salvação é o começo da vida cristã. A salvação, você tem toda a disponibilidade para você alcançar as outras provações que nós vemos hoje. Por exemplo, a pessoa hoje, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar o carro, ela tem que ter isto e entrar na fila para aquilo e outras coisas tantas, mas com a salvação você vence. Por quê? Porque Jesus fez uma declaração muito esplendorosa, por exemplo. Ele diz, eu sou... Olha, veja bem como é que ele diz. Olha a janela que ele abre para nós. Ele se declara assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É um tripé. Esse tripé, trabalhando uniformemente, ele pode, e claro que nós vamos passar neste mundo, não podemos negar isso. Nós vamos passar por uma moléstia, por uma enfermidade, nós vamos passar por alguns desastres, etc., porque isso é próprio do corpo humano. Mas nem por isso nós somos o quê? Jogados à mercê do mal, não. Nós temos aqui um pilar, que é a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus se coloca como o ponto de apoio do homem. E é interessante, se nós nos apoiarmos de fato, de verdade, na salvação que adquirimos em Cristo, nós podemos ver, sentir a tempestade que vem, mas não vamos ser destruídos. E se nós padecermos, é porque estamos aqui, somos gente, somos de carne e osso. Então, se eu sou de carne e osso, eu estou também sujeito às intempéries do mundo, dos ares, da terra, etc. Agora, nem por isso nós somos falseados, pelo contrário, a salvação é básica, a salvação é o prêmio maior, a salvação é a coroa, a salvação é algo que faz com que o coração de Jesus vibre. E quando o homem, na verdade, se converte, que ele tem realmente essa certeza, ele pode tirar o chapéu para Deus.
para Jesus, porque ele ganhou realmente. Ele não ganhou em loteria, não, ele ganhou foi em Jesus. A loteria está por fora disso aí. Ele ganhou em Jesus, que Jesus é a certeza absoluta. Jesus é a certeza que nos invade o peito. Jesus é aquele que nos alivia. Jesus é aquele que, mesmo na tempestade, ele nos dá o abrigo. E este abrigo feito por ele é diferente do abrigo que eu posso construir para o meu amigo. Ele não. Se eu tenho a certeza e já estou selado, eu já estou selado, e se eu estou selado, conforme diz Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós temos tudo. Somos selados, somos seguros. Segurança absoluta para vencer as intempéries que surgem. E veja bem, o crente em Jesus, ele padece por momentos difíceis. Ele compra no mercado, ele negocia, ele compra um carro, ele tem que pagar as prestações, ele tem que abastecer o seu lar, ele tem que comprar uma série de coisas necessárias. Mas nem por isso desmerece esse homem salvo. Porque ele tem o quê? Ele tem tudo. Ele ganhou o Cristo, o ouro, a pérola por excelência. Com a salvação de Jesus, ele vence todos esses obstáculos. Agora sábias, pastor João. Amém. Tem mais umas perguntas aqui para o senhor. Se alguém está ouvindo esse podcast e se sente indigno de perdão de Deus, o que a palavra diz especificamente para essa pessoa? Pois sim, rapaz. Olha que maravilha. A sua pergunta é uma pergunta que toma uma dimensão muito forte aqui do nosso programa, sabe? Nosso Senhor, ele utilizou um homem chamado Paulo. Paulo foi um homem convertido pelo Espírito Santo e ele esteve no campo de missões e é o que é, escrevendo para nós 13 epístolas. Recomendo a leitura das epístolas. Numa dessas epístolas, chamada Romanos, ele faz uma declaração áurea. Ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele já diz, o pecado corrompe, o pecado separa. Se você fuma, se o homem fuma, se o homem não comete as coisas dignas, ele tem consequências graves. Mas do outro lado da bandeira, do outro lado da muralha, nós temos Paulo aliviando. Ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, aqui ele é um homem desmerecido, porque é pecador, e realmente é. A Bíblia afirma isso com toda categoria. É verdadeiro isso. O homem está morto nos seus pecados. Se ele não abandonar estes pecados, ele corre risco de vida espiritual. Ele vai perder o precioso que Deus lhe deu, que é a sua vida. E o amigo deve notar que você só tem uma vida. Se você tivesse duas vidas, você perderia uma e deixaria a outra. Mas você só tem uma e precisa cuidar dessa vida com muito denodo, com muita garra, com muito entusiasmo, com muita sabedoria, com muita delicadeza, com muita prudência, para que você não venha se perder. Agora, se você se rende ao Senhor, se você procura o Senhor Jesus, diante de todos esses embaraços, você tem o quê? Você tem o Senhor que lhe oferece esta bem-aventurada mensagem. E ele diz mais, voltando lá atrás, quando eu mencionei, vinde a mim, todos que estáis cansados. A partir do momento que o homem ou a mulher se encontram cansados, abatidos, que estão se sentindo um zero à esquerda, que ninguém gosta de você, não fique tão assim lisonjeado no mau sentido, não. Você fique feliz porque você tem uma esperança, e esta esperança está fincada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre. Então, vale a pena aplicar isso à vida e correr rápido enquanto você está aqui. Porque depois que o relógio parar, não tem mais jeito. Parou e parou mesmo. Porque você só tem essa oportunidade. A porta, por conseguinte, a porta está aberta. Ela está aberta. Até agora, neste momento que você me ouve, você ainda está vivo. Aproveite, porque se você está vivo, veja bem, Deus tem um propósito com você. Senão, eu já haveria partido. Eu já haveria morrido no tempo. Mas como Deus tem um propósito para mim,
Ele estendeu a minha vida até esse momento que eu estou falando com você. E lembre-se, repito, aproveite enquanto há tempo, porque Deus vai restaurar você em nome de Jesus. Pastor João, tem mais uma outra pergunta para o senhor aqui. Qual é o primeiro passo prático para quem deseja começar hoje uma jornada de amizade com o Senhor Jesus Cristo, o noivo, o grande noivo? O grande noivo, Marcos, que coisa, né, rapaz? Olha, eu apontaria o que meu pai me apontou e que os obreiros que liam a palavra de Deus apontaram para o meu pai. Está em Jesus. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a Bíblia Sagrada que você tem na sua casa, e esta Bíblia você vai usá-la com muita paciência. Gaste um tempinho nisto. Eu lhe diria até, sendo assim muito prático, 5 minutos todo dia. Você, ao chegar em casa, você se assente, abra a sua Bíblia. Eu recomendo, porque papai me recomendou, eu recomendo que você comece com João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Você vai ler devagar, com atenção, examinando os textos, e na medida, veja bem, na medida em que você lê o texto, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de traduzir para o seu ser a mensagem que ele gostaria, que ele tem. Não se importe, porque você e eu somos falhos, temos falhas, somos fragilizados, nós somos de carne e osso, como disse lá atrás. Mas a partir do momento que você toma a palavra dele, e só existe isto para nós sermos felizes, está baseada a nossa felicidade no conhecimento de Jesus. Jesus é a pérola. E esta pérola não pode ser perdida por você, nem por mim. Nós temos que procurar, e ela está à nossa disposição, e você toma posse através da Bíblia, da palavra de Deus. E nosso Senhor, o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, ele vai cuidar de você de uma forma muito especial, porque ele é muito prático. Ele não complica as nossas vidas. Ele não destrói as nossas vidas. Não, pelo contrário, ele edifica. Ele vai à nossa... Ele é o pastor. Nós vemos o salmista, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, se ele é o bom pastor, ele está pronto para te dar, neste início de vida cristã, toda a suficiência, toda a palavra. Você vai ficar com o coração muito mais abundante de graça. Você vai ter uma vida muito mais graciosa. Você vai passar problema. Não quero dizer para você que você aceitando Jesus, você se torna um bilionário. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, sim, que a partir do momento que eu me entreguei, que eu me predispus para acompanhar a palavra dele, a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada, você torna um novo homem capaz de fazer coisas maravilhosas e ganhar muito, mais do que um carro, a sua vida em Cristo Jesus, a sua alma, que você não pode perdê-la. Pastor João, tem mais uma outra pergunta para o senhor aqui. Diz o seguinte: essa não vou falar sobre a natureza da salvação, tá? Ela diz o seguinte, a pergunta que a gente bolou aqui: para quem nunca ouviu o termo, o que significa ser salvo? Como que eu posso explicar isso para alguém que nunca ouviu esse termo, não sabe o que significa, não tem noção do que se trata? Como é que eu posso tratar esse termo, ser salvo? Como que eu posso dizer isso? Como que eu posso sentir isso? Irmão Marcos, geralmente as pessoas, a grande maioria, as pessoas se sentem inválidas por causa do pecado. Então, o homem, ele fica praticamente escondido no meio da sociedade. Parece que ele não tem voz. Então, ele já criou na sua mente, já publicou isso no seu coração, a sua mente já está dominada por essa coisa de ser salvo ou não ser salvo. Então, é preciso que, neste momento, eu apontaria uma coisa que papai apontou para mim, quero distribuir para vocês que estão ouvindo. Veja bem, tem um texto que Jesus, nosso Senhor, ele publica de uma forma enfática. Ele diz exatamente assim, João 5:35, 39, ele diz: examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, o homem vai ser salvo dos seus pecados, e vai ser salvo dessa angústia que maltrata esse homem 24 horas. Ele vai ter o privilégio de ser uma pessoa sólida, uma pessoa clara, uma pessoa objetiva, uma pessoa segura, uma pessoa em que nela as pessoas veem a segurança. A salvação, ou ser salvo, é você estar livre, você estar liberto dessas angústias do mundo aqui. A bebida, por exemplo, as coisas más, os maus hábitos, as más atitudes, o comportamento não adequado, a não lisura para com as coisas que estão em volta da gente. Então, as pessoas vão perceber que você está livre, você está salvo disso. E também, se você está salvo disso, você tem o acompanhamento de Jesus, quando ele diz, e repito lá o texto, lá de Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, se você está cansado, você precisa de uma salvação. Você precisa ser salvo, ter uma vida salva, uma vida cheia de graça, uma vida, mesmo nós que somos simples, vivermos uma vida simples, mas mesmo assim você tem graça, você tem paz, você tem o que repartir com aquela pessoa que está angustiada, com aquela pessoa que diz, como é que eu vou ser salvo? Eu quero ser salvo, mas salvo de quê? Você pode ser salvo das coisas ruins daqui, sendo uma pessoa de caráter equilibrado, você pode ser um cidadão honesto, e você é um cidadão honesto. Você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que luta, você é uma pessoa que paga os seus impostos em dia, você é uma pessoa que fala e cumpre a sua palavra, você é um bom cidadão. Agora, tem o outro lado da moeda, é você ser liberto de todas essas angústias aqui e ter, como disse o apóstolo, o seu nome escrito no livro da vida. Então, você está salvo daqui, dessas angústias, porque você é um bom cidadão, mas também pelo fato de você ter aceitado Jesus como seu Senhor, você está salvo para ter uma vida, não uma vida de 10 anos, mas uma vida eterna com quem? Com Jesus, nosso Senhor. Então, há a possibilidade de você ser salvo de duas maneiras. Eu colocaria duas, não é? Essas duas áreas. Você ser salvo em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é salvo em Jesus Cristo. E para conseguir isso, você tem que ler a palavra de Deus. Eu reflito aqui e coloco com ênfase esta minha palavra. Examine as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Sem ela, meu amigo, sem ela, você pode saber muita coisa, mas não sabe o necessário. Com ela, você tem a sabedoria para chegar diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui. E você está salvo por Jesus. E, consequentemente, sendo um salvo por Jesus, ser um homem cheio de, de ética comportamental, que você sabe se dirigir, você sabe como agir. Assim que funciona. Pastor, tem mais uma outra pergunta. Olha só, uma pergunta que muitas pessoas têm essa dificuldade de entender isso, e eu coloquei isso para a gente tratar sobre esse assunto. Por que a humanidade precisa de salvação se Deus é amor? Se Deus ama todos, por que as pessoas precisam de salvação? Por que elas precisam se entregar e decidir pela salvação se Deus é amor? Será que ele não queria que todos que fossem salvos? Será que ele não salvaria todos por esse amor? Olhe, por causa do pecado, então esse homem se perdeu. Nós vemos aí a publicação disto lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. O homem pecou, ele desobedeceu a Deus. Agora, este homem que está perdido, ele pode, sinceramente, adquirir a sua salvação em Cristo Jesus. Ele, pelo fato de Jesus ser o amor, e ele é o amor por excelência, não descarta a ideia da justiça. Porque na medida que ele diz que ele é amor, e ele diz, eu amo a todos os homens. Deus é amor, está lá o texto em João.
Deus é amor, ele é amor. Mas por trás desta proposição, ele se torna juiz. Porque a balança tem duas bandejas. E elas têm que funcionar realmente. Ele exige como sendo amor e o homem pecador, mesmo assim, ele está responsabilizado por causa das suas atitudes más. Então, eu dizer que, eu sou um pecador, mas Deus é amor, ele vai me aceitar. Não, não é assim, não, porque o projeto dele não foi esse. O projeto dele foi de que o homem, apesar do amor de Deus, ele dá uma nota muito forte. Ele dá uma nota muito forte em João. E eu volto a dizer que João é o evangelho que você deve ler com muito cuidado. Ele diz em João 5,24, porque na verdade, vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não estará deteriorada a sua vida, não perderá a sua salvação. Está salvo em Cristo Jesus. Quer dizer, ele é amor, mas ao mesmo tempo ele quer, ele deseja, ele exige que o homem possa se render a ele e reconhecer que, como pecador, como uma pessoa que não tem capacidade, ele se volte para aquele que é amor. E só o amor que salva. E Jesus é o amor, Deus é o amor. Então, não fique com nenhuma dúvida na sua mente. Ele age com amor e ele é amor, mas ao mesmo tempo ele vai exigir a justiça. E no Salmo nós vemos lá, um Salmo que diz assim: Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Apesar de ser amor, mas ele se ira contra o pecado que está fixado no coração deste homem. É assim que funciona. Pastor João, o homem ele pode ser salvo pelas obras ou somente pela graça? E como que isso é conseguido? Eu consigo comprar isso no mercado? Eu consigo tomar isso de alguém? Como que é essa salvação pela graça? Nos explana para nós, explica para nós essa situação, como que é essa salvação pela graça? Eu posso, eu posso trocar ela por algum favor? Se eu fizer o bem para alguém, se eu fizer alguma coisa para alguém, é, eu consigo a salvação por meio disso ou somente pela graça? Pela graça, somente pela graça. E a salvação não é dada por méritos. Ela não é adquirida ali ou acolá. A Escritura, a palavra de Deus, nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É uma adquirir essa salvação assim de qualquer maneira. Exige uma prescrição bíblica para que o homem possa compreender, porque como homem, como pecador, ele tem uma dívida, e essa dívida ela é muito cara. Por quê? Porque se não houvesse o pagamento dessa dívida através de Jesus, que expôs a sua vida na cruz, nós estaríamos condenados diretamente. Então, alguém me perguntou a certa ocasião: pastor, o que o homem precisa para ir para o inferno? O senhor me perguntou assim: pastor, o que é necessário fazer para que o homem possa ir para o inferno? Ele disse: é só nascer. Falei que é só nascer, ele já vai direto. Por quê? Porque é pecador. Ele é um pecador. Agora, e para a salvação? Aí muda. Você tem que crer no Senhor Jesus como teu Salvador. Você tem que confessar os pecados a Ele. Mas aí a pessoa me disse: não, mas eu não tenho pecado assim, eu nunca matei, nunca roubei. Mas você é pecador. E como pecador, você tem que sentir o peso de que há uma dívida a ser paga por você. E você tem que confessar isto com seus lábios. E o apóstolo João ele faz uma declaração para aclarar isto. Ele diz o seguinte, na sua primeira carta, 1,9. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, se João diz esta palavra,
É porque o homem precisa, na verdade, passar pelo crivo do arrependimento. E tudo isso é feito por Deus, através do Espírito Santo. Você, amigo, nós não conseguimos fazer isso, não. Nós não conseguimos. Porque se nós conseguíssemos, se nós tivéssemos tido esse mérito, Jesus não teria nascido aqui, vivido, morrido e ressuscitado. Entendeu? Então, foi preciso haver esse sacrifício dele para que nós pudéssemos adquirir essa salvação mediante todo esse sacrifício, essa via cruz de Jesus, que teve a vitória. Com a vitória, ele proporcionou para você ser salvo tão somente pela graça. Porque se você fosse salvo pelos seus méritos, você podia chegar na presença de Deus e podia dizer, Senhor, eu dei uma esmola, eu comprei uma casa para alguém, então eu tenho aqui um cabedal. Não é assim, não funciona dessa forma. A Bíblia Sagrada nos ensina somente pela graça em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Tem que exercitar o seu arrependimento, confessar o Senhor Jesus, ter a fé necessária para que o Senhor, mediante todos esses merecimentos, não seu, os merecimentos não são seus, são de Jesus, porque foi ele a pessoa que satisfez plenamente a Deus. Não houve homem que pudesse satisfazer a Deus com respeito a morrer e dar essa bênção para toda a humanidade. Não. Por que ele fez isso? Porque ele era sem pecado. Ele não tinha pecados. Então, ele se expôs como uma pessoa livre para que ele pudesse, com liberdade, ele dizer, Pai, eu completei toda a obra e o Pai recebeu exatamente a confissão dele e a disposição que ele estava apresentando diante do Pai. Está consumado, está selado, o homem agora tem pela frente uma porta aberta e ele pode entrar por essa porta. Só que é mediante Jesus, o meu filho. É em Jesus que está a nossa salvação. Não pelas obras, não. É pela graça em Jesus. Nunca podemos esquecer disso. Ok. Por que o sacrifício de Jesus ele é o único caminho possível para a salvação? Ah, será que a gente não pode ter outra forma de conseguir a salvação? Se eu for um bom, um bom moço, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não traio minha mulher, isso já me garante a salvação? Como que isso funciona? Sim, é mediante Jesus. A salvação é mediante Jesus. Aí volta aquele mesmo tema que é bom, né, a gente poder relembrar. E o Senhor Jesus, ele faz essa declaração e somente através dele nós podemos chegar à vida eterna em Cristo Jesus. Não tem outro método, não tem outro meio. E não há salvação, irmão Marcos, noutra pessoa, não, viu? A Bíblia não assegura isso. A nossa salvação está na pessoa de Jesus. Somente na pessoa de Jesus. A pessoa pode fazer 1000 outras coisas boas. E o homem faz coisas boas. O homem é caridoso, o homem é gentil, a mulher é gentil, a mulher é uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe. Ela é uma pessoa dadivosa. Ela entregou praticamente todos os seus bens em benefício dos pobres. Mas ela não pode reclamar isso diante de Deus. Não existe parcela para isso. Não existe caminho. Não existe um método em que esta pessoa, apresentando diante de Deus os seus préstimos, toda a sua bondade, e Deus reconhece que a pessoa foi bondosa aqui, que ela foi caridosa, que ela caminhou mais de 2 milhas com aquela pessoa, levou a pessoa para o hospital, levou a pessoa para a sua casa, tratou dessa pessoa, deu remédio para essa pessoa. Isso é maravilhoso. E quantos homens e quantas mulheres hoje, nos nossos dias, fazem isso? Eu conheço gente bondosa assim. E sai de madrugada da sua casa para atender o vizinho. E faz isso graciosamente. Mas este homem que fez essa graciosidade para com essa pessoa carente, ela não pode reclamar, não pode oferecer esse tipo de argumento diante de Deus, porque Deus vai exigir tão somente que ela tenha
adquirido sua vida espiritual, sua vida em Cristo Jesus, mediante o próprio Senhor, que é pela graça. Não existe outro método. Não há salvação em nenhum outro nome. A Bíblia diz assim: não existe salvação em nenhum outro nome. Nem nome de A, nem nome de B. Não, não existe isso. É em Jesus. Em Jesus você adquire toda essa beleza que ele dispõe para nós, através das Escrituras Sagradas. O conceito de justificação, pastor, como é que a gente pode explicar isso para as pessoas hoje, para um jovem, para um mancebo hoje que está ouvindo essa palavra? Como que eu posso explicar essa palavra justificação para ele? Neste caso, Paulo, apóstolo, ele traça um comentário muito forte na sua epístola. Ele fala exatamente sobre essa justificação. Talvez explicando assim, de uma forma mais fácil de entender, essa justificação é no sentido de que o homem tornou-se justo. Ele não tem mais um pagamento para com aquela pessoa. Ele está livre desse impedimento. Por exemplo, quando alguém é condenada, quando uma pessoa é condenado a certo crime, então ele contrata um advogado, um bom advogado, porque ele tem um crime que já está lavrado, o inquérito já está feito, a proclamação está tudo ali legalmente diante do juiz, mas ele tem ao seu lado um bom advogado. Ele gastou muito com aquele advogado. O advogado vai pegar a causa dele e vai julgar aquela causa, vai apresentar diante do tribunal de que o seu cliente ele cometeu aquele agravo por um acidente foi uma imperícia dele, mas ele não tinha aquela intenção de provocar aquele crime. E ele levantou a sua tese. Meu cliente, pelo comportamento dele aqui, ele não merece essa pena. E apresenta isso diante do Conselho de Justiça lá. E o juiz ouve, os componentes daquele júri também ouvem. Então, o que acontece? Na pauta e na proclamação que o juiz e esse Conselho de Justiça está ali analisando, eles apresentam mediante o discurso e a palavra forte do advogado. Então, esse homem está livre, ele está justificado. Pode voltar para casa, amigo. Aí ele não recebe mais as algemas. Ele já sai desalgemado dali. A lei representada na pessoa daqueles policiais que estão, eles agora são afastados para trás. E ele sai livremente. Foi assim que Jesus fez. Jesus se propôs diante de Deus e fez a seguinte proposta: eu vou morrer em favor desses homens, de toda a humanidade que pecou, porque o pecado é muito grave. E só existe uma possibilidade, é de que eu possa advogar isto, porque eu sou fiel, sou justo, sou Deus e vou suportar tudo isso. E quando ele fez tudo isso, ele proclamou diante de Deus a justiça e a justificação daqueles que realmente não tinham condições de salvação. Não tinham. Ele foi o advogado, foi o paráclito, que é o Espírito Santo, mas ele é também o paráclito. É ele que advoga a nossa causa. Então, no meu caso, por exemplo, pecador ainda eu sou. Eu sou um pecador ainda. Só que eu sou um pecador perdoado por Jesus. Eu cometo pecado? Cometo. Mas eu não sou mais viciado no pecado. O pecado foi quebrado no sentido de eu não ser mais governado pelo pecado. Eu não produzo mais pecados, porque eu não sou pecadeiro, conforme diz um teólogo nosso, Langston. Ele declara isso: nós não somos mais o pecadeiro, nós não geramos mais pecado, nós não somos uma usina geradora de pecado, porque fui perdoado em Cristo Jesus. Eu peco, mas eu tenho um argumento, tenho um artigo bíblico, está lá em João, que diz: se nós confessarmos esse pecado, somos perdoados. Mas o pecado mesmo não me ofende mais, porque eu tive um bom advogado, foi Jesus, que se propôs no meu lugar pagar a minha dívida.
Então, por isso é que nós somos justificados. Todos aqueles que busquem Jesus, esta regra prática, são justificados, tornam-se justos diante de Deus. Não deve mais nada diante de Deus. Você já vai entrar no céu de uma vez. Partiu daqui, o seu coração parou, saiba que você será recebido lá no céu pelo Senhor Jesus, porque os seus pecados já foram pagos aqui na terra. Você não deve mais nada. Está justificado. É esta a verdade. Ok. É possível perder a salvação? É É possível perder possível, a salvação se a é possível. gente, por um leve deslize, uma situação qualquer, a gente pode perder a salvação? Ou a salvação não pode ser perdida depois que você é selado, que você recebe essa salvação? A sua pergunta, ela é extremamente especial e tocante nos nossos dias, porque há alguns que defendem a perca da salvação em Cristo Jesus. Eu, por exemplo, advogo conforme a Bíblia está dizendo aqui, e conforme nosso Senhor proferiu, que eu gostaria de ler. E só um artigo proferido pelo Senhor Jesus já vence todos os obstáculos. Nós não precisamos mais de outros que possam assegurar ou desmentir. Não, não existe isso. Por exemplo, o João, capítulo de número 10, o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo de número 28, olha que coisa maravilhosa que Jesus assegura. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Quer dizer, eu lhes dou o céu, a entrada no céu. Jamais perecerão, nunca morrerão. E ninguém, nada, nada, nem circunstância quaisquer, não tira a sua salvação. As arrebatará da minha mão. E no versículo 29, olha o arremate que ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Conclusão da história, que é simples. Você ganhou a salvação agora, você foi justificado. Você se tornou um homem e uma mulher justo. Você é justificado. Então, Deus lhe ofereceu este privilégio, essa dádiva de você ser um filho. E quando você é filho, você vai morar na casa do seu pai. O filho não mora debaixo da marquise. Não, o filho não. O Filho de Deus mora debaixo da mansão, debaixo das mãos, diante de Deus. Então você está assegurado, você está selado. Selado. Você entendeu o que é selo? É mais do que esse selo que nós vemos aqui, que você carimba ali a carta e tal, está selado. É mais do que aquilo. O selo, no seu original, significa que você está totalmente lacrado, hermeticamente fechado. Se você pegar, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículos 13, 14, o apóstolo Paulo vai declarar com todas as letras e com o endosso do Espírito Santo, até porque essa palavra partiu do coração do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz que aquele que está selado, ele tem como penhor, ou seja, ele tem como garantia o Espírito Santo. Na medida que você foi justificado por Jesus, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque você agora é uma nova criatura, você nesta hora, não abrir e fechar de olhos, não sei como é que se abrir e fechar de olhos de Deus, creio que seja muito mais rápido do que eu posso imaginar. Entendam, nesta hora você é comprimido, você é colocado, você está, é como se você pusesse as suas mãos assim, e você está aqui dentro e ninguém pode tirar você dali, nem Deus mesmo, porque Ele deu, e se Ele dá, está realmente oferecido, porque Deus não é como eu posso oferecer alguma coisa a alguém, e com muita cerimônia, com muita celebração, e posso depois pedir de volta aquilo, Deus não faz isso. Então, você nunca esqueça disso. Você nunca perderá a sua salvação em Cristo Jesus. Esteja certo. Alguém diz, pastor, mas eu pequei, eu fumei um cigarro. Mas se você está selado,
Se você está selado, você sente o toque do Espírito Santo que lhe fala, dizendo, lhe acusando que você agora, como salvo mesmo, deve pedir perdão ao Senhor, porque você não é mais produtor do pecado, você não é gerador de pecado, os teus pecados, os pecados que levariam você para o inferno foram decepados. Aquele tronco foi queimado, foi extinto, não existe mais. O que existe agora é incidência de pecado. O crente em Jesus, que foi justificado por Jesus, que foi selado pelo Espírito Santo, veja bem isso, nunca esqueça disso. Você peca por acidente. Você peca por acidente. Você pode pensar alguma coisa que não é legal, pode, mas não lhe leva mais para o inferno. Por quê? Porque você foi selado, disse o Espírito Santo através de Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14. A garantia dessa salvação é o Espírito Santo, que ele chama de penhor. A garantia, você empenhorou lá. Deus empenhorou ali Jesus para que ele pudesse ser o Senhor da tua vida. E onde, veja bem, olha a lógica da coisa. A partir do momento que você é propriedade de Jesus, sob o domínio do Espírito Santo, pensa bem, ali está selado. Não é conversa fiada, não é conversa de alguém que falou por acaso. Não, é o Espírito Santo, é Deus que selou. E nunca você perderá a sua salvação em Cristo Jesus. Nunca, jamais. Vamos lá. Tem mais uma pergunta para o senhor aqui. O que Jesus quis dizer em João 3, quando ele diz assim: é necessário nascer de novo? É necessário nascer de novo. O homem, segundo a linguagem do Senhor Jesus, e esta linguagem ele proferiu com Nicodemos, no capítulo 3 de João, porque Nicodemos não estava entendendo, não estava compreendendo a mensagem do Senhor Jesus. Ele diz aqui: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo aqui é você ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Você ser um homem, uma mulher nova. É você ter agora, dentro do seu coração, o selo do Espírito, garantia, que é o Espírito Santo. Então você é uma pessoa nova. Por que tem que nascer e ser novo? Precisa nascer de novo? É porque você terá agora uma estrada diferente para andar. Você que falava, por exemplo, alguma coisa que não era legal, você não fala mais isso. Você que poderia cometer um pecado, não sei qual tipo, você não faz mais isso. Você que poderia mentir, você já pensa dois tempos, você não mente mais. Você que poderia cometer qualquer agravo, você já pensa duas vezes. Por quê? Porque você é uma nova gente, uma nova pessoa, uma nova criatura. Dentro de você não mora mais o lodo do pecado. Esse lodo foi extraído. O que produz são incidências por causa do dia a dia que nós temos. Então você é uma pessoa nova, novinha em folha. A gente é novinho, novinho, novinho. Ela é uma nova criatura e ela só entra na presença de Jesus sendo de fato essa pessoa nascida de novo, conforme disse Jesus. Nicodemos não entendeu, mas Jesus foi bem claro para ele. Tem que ser nascido de novo, sem este revestimento, sem essa roupagem que é dada pelo Espírito Santo, o homem está faltando. E para ele ser realmente um homem completo em Jesus, ele tem que ter esta natureza nova em Cristo Jesus. Lendo esse texto com mais detalhe, com mais paciência, você vai compreender, de fato, que o Senhor Jesus tinha toda razão em afirmar esta verdade bíblica. Pastor, estamos chegando já ao fim. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor. Como a santidade se encaixa na vida de alguém que já foi salvo pela graça? Bom, Marcos, eu queria, já que está concluindo,
Eu queria fazer aqui um arremate, rapaz, muito interessante. Não sei se os senhores conhecem, mas na carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve essa carta aos Gálatas e está no capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5, eu vou ler o conteúdozinho para que a gente possa dar a resposta certinha. E vem aí a santidade. Mas veja bem, quando você aceitou Jesus, preste bem atenção nisso, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você se tornou uma nova criatura. Você foi justificado porque Jesus te justificou, porque houve a intervenção de Jesus e foi a morte dele. Depois de tudo isso passado, você vai proceder com a sua santificação. Ou seja, cada dia você vai fazendo algo mais e a sua vida vai sendo semelhante à vida de Jesus Cristo. Cada dia que você vai se santificando, que você deixou tudo aquilo para trás, toda aquela coisa que lhe atrapalhava, todos aqueles maus pensamentos, más ideias, tudo, enfim, de ruim, você agora vai sendo cada dia assemelhado ao Senhor Jesus, que é a sua santificação. Mas veja bem, quando você foi selado pelo Espírito Santo, você ganhou o fruto do Espírito. Olha o que você ganhou. Você ganhou 9 coisas fundamentais. Queria que você estudasse depois isso e pudesse fazer perguntas para a pessoa que realmente possa lhe ajudar. Diz assim, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. O que é isso? Como eu disse, aceitou o Senhor Jesus, você foi selado. Neste momento, eu não sei qual é o momento, porque Deus trabalha como Ele gostaria de trabalhar. Eu não sei qual é o tempo, porque Ele não se limita ao tempo. Deus é atemporal. Ele não está limitado ao espaço, não, ele não fica limitado a isso. Então, ele vê por antecipação. Na hora que você aceitou e foi selado, ele lhe ofereceu o fruto do Espírito. Não é frutos, no plural, não. É fruto. Você ganhou toda, vamos supor que é uma melancia. Então, você ganhou a melancia toda. Você não ganhou só um gomo. O gomo do amor, por exemplo, que está aqui. O gomo da alegria. Não, você ganhou a fruta toda. Então, nessa fruta toda, você vai desenvolver a cada dia do seu viver cristão estas qualidades aqui que são excelentes. E você aceitando, ou mesmo você que é um servo de Deus, mas ainda não sabia disso, aproveite isto e participe não só de um gomo, mas participe de toda a fruta, não é? Você participa da fidelidade, da mansidão, tal, tal. São 9. Aproveite, porque nisto ou com isso você vai se santificando cada dia. Você vai crescendo cada dia nessa santidade, até você estar semelhante ao Senhor Jesus. Claro, você vai ter as qualidades do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus você nunca fica igual, mas você vai tendo aquele encaminhamento para falar como ele falou, para pensar como ele pensou, para andar como ele andou, para agir como ele agiu, para realizar as coisas como ele o fez. Então, isto é um passo maravilhoso, a sua santificação. Mesmo aqui, irmão, quando você está aqui, nós estamos por aqui ainda, há este privilégio de nós aproveitarmos esse tempo para essa santificação que vai paulatinamente nos jogando, nos colocando, nos pondo semelhante ao Senhor Jesus, até que alguém possa dizer assim: olha que coisa, que maravilha, aquela pessoa ali, ela é diferente, ela parece com Jesus. Isso pode acontecer. Pastor João, tem mais 2 perguntas, depois vamos caminhar para o final. Qual é o maior conselho que o senhor hoje daria para alguém que se sente hoje longe de Jesus e não tem uma perspectiva para ser perdoado? O que o senhor diria para essa pessoa hoje? Eu disse para um cidadão outro dia, meu amigo, ele disse: pastor, estou fora de tudo. Eu fui cooperador com o meu pastor na área de música,
fui baterista, auxiliei a minha igreja. Depois eu caí num vale muito forte, me desviei, estou desviado. Ele estava como motorista de táxi e ele me perguntou com um copo na mão lá, bebendo. Cheguei perto dele, me identifiquei, ele disse, pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E brotou dos olhos dele 2 lágrimas. Eu fiquei com dó, 24 anos, o jovem. Ele disse, pastor, o que é que eu faço agora? Como é que eu faço? Eu digo, olha, José, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai chegar na sua casa e não se afunde demais, não. Fique pensando que ainda há uma brecha para você ser salvo. Volte à Bíblia Sagrada. Como é que você vai fazer? Você vai usar 5 minutos só. Só 5 minutos. Não passe de 5 minutos. Assentou-se lá na sua mesa, fechou a sua porta. Eu lhe indico João, capítulo de número 10, 11. Diz para ele, olha o que Jesus disse. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você vai se informar, você vai ler, você vai tirar e você vai degustar a palavra do Senhor Jesus. Não passe de 5 minutos, fique com 1 minuto, você agradeça a Deus. Com o 2º minuto, você peça a Deus. No 3º minuto, você louva a Deus. No 4º, volte ao versículo. Complete 5 minutos, fechou a sua Bíblia, faça a sua oração. Quando você terminar, você diga em nome de Jesus. Se você fizer isto, e eu acho que é muito difícil, não é fácil fazer isto, porque nós temos tempo para tudo, para pentear o cabelo, para lá escovar os dentes, para isso, para aquilo outro. Nós não temos 5 minutos, José, para a gente oferecer ao Senhor Jesus. Se você fizer isto, eu acredito que você está no caminho certo e o Senhor vai lhe dar chance. Você tem condições de retornar. E retorne mesmo, de fato, retorne. Gaste esse tempo com a Bíblia Sagrada, porque o povo de Deus, em grande parte, o povo de Deus, em grande parte, abandonou as Escrituras. Por isso nós não estamos crescendo como deveríamos. Não estamos dando mais conselho como dávamos. Não estamos mais pregando como pregávamos. Nós tornamos a coisa comum. Não pode. Então, a pessoa que está desviada, que deseja retornar, que deseja voltar, volte para a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a mensagem por excelência. Não existe outra. A minha palavra pode ser até boa para você, mas não é muito não, viu? Eu falei para ele, olha, eu sei pouco. Eu sei pouco orar, rapaz. Eu sei pouco fazer uma oração, eu sei pouco pregar, eu sei muita coisa não. Quem sabe mesmo é Jesus, o Senhor. Marcos, ele levantou a cabeça ali, pôs o copo para lá, pôs a garrafa assim ao lado, ficou de pé, e ali eu dei um abraço nele. Eu disse, Zé, talvez a gente nunca mais se encontre aqui, mas uma coisa eu digo para você, só Jesus, e com a palavra dele, você vai vencer tudo. Não o vi mais. Acredito que ele tenha, creio, adquirido e feito, tomado essa receita para ele. Tá? Glória a Deus. Bom, a última pergunta para a gente finalizar é o seguinte: se você pudesse resumir o Evangelho em uma única frase para o nosso ouvinte, qual seria? Eu vou lhe dizer, rapaz, uma frase que me chamou a atenção durante vários anos. Quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, e eu cheguei aqui muito jovenzinho, e eu estive numa praça chamada Praça Raul Soares, onde está localizada a primeira igreja batista da capital. E eu vi brilhando lá em cima, Cristo, a única esperança. Fiquei admirado com aquela expressão. Tornou-se a minha igreja. Mas depois eu botei no meu peito e comecei a proclamar isto para mim mesmo. E eu diria para você que está nos ouvindo aqui, Cristo é a nossa única esperança. Coloque-se nas mãos deste que pode. Outros podem, outras pessoas podem, mas não podem como Jesus. Se eu me colocar, se eu me depositar, se eu me doar para Jesus, como sendo a minha única esperança,
eu estou absolutamente feliz. Apesar dos pesares que nós temos que vencer. Mas a minha frase, Cristo é a única esperança. Amém. Pastor, o senhor quer fazer uma oração para nós, para alguma pessoa que está ouvindo, que queira nesse momento aí se tornar amigo do noivo? Porque talvez ele queira se decidir hoje, alguém que queira se decidir. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração por essa pessoa. Que essa pessoa possa botar uma agora no coração, possa orar junto com o Senhor e que ela possa se render ao chamado do noivo. Amém. Pois sim, irmã. Senhor Deus e Pai querido, nós nos encontramos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E falamos aquilo, Deus, que nos permitiste falar. E pudemos verificar no nosso coração que há o derramamento da Tua graça em proporções grandes dentro do nosso ser. E bem longe de nós, Senhor, existem amigos que estão ouvindo a Tua palavra, que ouviram a Tua palavra. E há algum tempo também já participaram da mesa do Senhor, que tiveram dificuldades, passaram por problemas diversos, foram enfraquecidos por causa da circunstância do dia a dia. Mas essas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor que levantou tantos e levanta e vai levantar tantos quantos estejam prostrados diante de uma dificuldade, Senhor. Pai, levante esta pessoa. Reerga, Senhor Deus, este irmão, esta irmã, para que eles possam retornar à comunhão na sua igreja, Senhor. Tenhas compaixão deles. Eles não podem sozinhos realizar praticamente nada, Senhor. Se o Senhor estiver à frente, na direção deles, eles vão avante, eles vão à frente. E eles conseguirão, Senhor, romper grandes dificuldades e sempre confessando o Senhor como seu Senhor e Salvador. Por isto, Pai, no nome de Jesus, eu te peço que abençoes nesta hora, com a tua bênção especial, esta vida que nos ouviu, compartilhou conosco. Não abandone, Senhor, mas que essa vida possa ser agraciada com a vossa atenção, com a vossa bênção especial, que ela possa ser reerguida para o louvor do teu nome, Senhor. Concedas, ó Pai, uma noite boa para cada um deles, onde quer que se encontre nesta hora, e que as riquezas dos céus, a abundância que o Senhor propõe, tudo isto, ó Deus, vindo dos céus, vindo das tuas mãos, sejam tudo isto para a glória do teu nome e para o crescimento dessas vidas. Senhor, esta oração é feita com ações de graças e no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Um prazer receber o senhor aqui. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês pela audiência. Que Deus abençoe a semana de vocês. Tenha uma semana de paz e graça sobre a vida de vocês. E assim encerramos aqui o nosso podcast hoje. E certo que Deus irá nos abençoar durante essa semana. Graça Amém. e paz a todos. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Tchau, tchau. Fique na paz. Tchau, tchau. Valeu, rapaz. E é a camisa, viu, rapaz? É a camisa aqui, viu? Vamos voltar aqueles meus vídeos de 1907. Podemos imaginar com uma fã. E nessa época, eu tenho vontade de ter família com o caminho. Meu contigo,
Ô, Marcos, valeu, um abração pra você, viu? Ele me abençoou muito, rapaz. Ele me abençoou